Bom dia, bem-vindos à aula do Srimad Bhagavatam. Vamos começar a cantar. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yastodanandanan Brajajanaranjanam Yastodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yastodanandanan Brajajanaranjanam Yastodanandanan Brajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, todos bem-vindos à aula do Srimad Bhagavatam. Nós estamos lendo o terceiro canto, capítulo 11. O cálculo do tempo a partir do átomo. Hoje iremos ler uma sequência de versos, por serem bem técnicos e não terem todos os significados assim filosóficos. Vamos ler do verso 7 até o verso 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shastri lavogeya amnataste trayakshanaha kshanam panchavidu kashtham lagutadasha panchata. Nimeshaha, a duração de tempo chamada Nimesha. Trilavaha, a duração de 3 lavas. Geyaha deve ser conhecido. Amnataha, assim é chamado, eles, Trayaha, 3, Kshanaha, a duração de tempo chamada Kshana. Kshanam, tais kshanas, pancha, 5. Viduhu, deve-se entender. Kashtam, a duração de tempo chamado kashta. Laghu, a duração de tempo chamado laghu. Taha, esses. Dashapancha, 15. Cha também. Tradução. A duração de tempo de 3 lavas equivale a um nimesha. A combinação de 3 nimeshas formam kshana. 5 kshanas combinados constituem um kashta. E 15 kashta formam um laghu. Significado de Srila Prabhupada. Calculando-se, encontra-se que um laghu equivale a 2 minutos. Tá? Laghu. O cálculo atômico do tempo, em termos da sabedoria védica, pode ser convertido em medida de tempo, tal como utilizado atualmente com tal compreensão. Antes de fazermos a sequência dos próximos versos até o verso 15, que faz uma enumeração dessas diferentes terminologias, definições de conceitos de tempo, vamos contextualizar o nosso
estudo, tá? Para nós termos uma visão mais ampla, tá? Baseado nos conceitos de tempo. Tá? Então, aqui neste capítulo 11, tá? Que é denominado o cálculo do tempo para o ato, nós vemos da sequência da descrição de Maitreya, porque já no fim do capítulo 10, que trata das divisões da criação, tá? Trata-se da indagação de Vidura para Maitreya, tá certo? Ele no capítulo 10, ele perguntou como que o Senhor Supremo não revelou a Brahma, conhecimento védico, e lhe deu a capacidade da criação. Então, ele fala como que o Senhor Supremo criou os corpos. E, portanto, Maitreya, ele indaga sobre a divisão do mundo. E depois, Vidura, de novo, indaga de Maitreya sobre o conceito de Kala, do tempo. Como que esse aspecto do Senhor Supremo, como o tempo, quais são os sintomas do tempo. E aí, Maitreya, na parte final do capítulo 10, ele define o tempo, tá? Mostrando também, em consequência disso, os tipos de criações. Tá? Então, primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito do tempo. Tá? Então, nós podemos ver que o tempo, entende? A palavra é Kala. Kala, na verdade, ele é, entende? A energia do Senhor Supremo. Quando o Senhor Supremo manifesta a vibração sonora do mundo espiritual, não? Que é chamado Para-Shabda, Para-Vak, o som transcendental, aí ele se manifesta, este som, ele vibra nas 3 dimensões materiais. Primeira dimensão causal, né, da inteligência, que é chamado Pashanti Vak, o som Pashanti, o som que foi ouvido. É o som da revelação, por isso é chamado som causal. Quando o som espiritual vibra na dimensão material, é dito que ele é chamado som Pashanti, o som que é ouvido. Então, este som, sendo ouvido, ele vibra no plano causal, plano da inteligência, dos conceitos, tá? E daí ele se torna mais denso, aí ele vibra na dimensão chamada Madhyama. É a dimensão sutil, intermediária entre a dimensão causal e a dimensão manifesta. Ele vibra na mente, então esse é chamado o som Madhyama. E por fim, ele vibra nos sentidos, aí nessa forma o som é chamado Vaikari. Tá? Então, portanto, essa vibração sonora, ela vai se manifestar e criar. Então se descreve que o som, entende? Ele, na tradição védica, na verdade, nós podemos definir que o som é um dos principais, dos princípios da criação, tá? Ele é o princípio primordial da criação, tá? E, portanto, compreender esses níveis, podemos ver que ele é a potência do Senhor Supremo, que através do princípio do tempo, não entende? Ele vai se manifestando no plano material, tá? Então, nós podemos entender que as dimensões de tempos, elas são calculadas, né, a partir do princípio dos átomos, tá? Dos paramânios. Tá? Na filosofia Vaisheshika, que é um dos darshanas, ele mostra como que existe, que é chamado os 6 princípios da criação, não? Tá? Na verdade, algumas escolas do Vaisheshika colocam 7ª, que é o manifesto, também como um deles, mas então que significa os elementos materiais, né? As substâncias materiais, que são
terra, água, fogo, ar, o éter, entende? E depois ele classifica também o tempo, não a direção, o Atman e Manas. Então, como que pela combinação desses elementos materiais. Então, esses elementos, terra, fogo, água, ar e éter, são princípios, o princípio substancial, o princípio aquoso, o princípio ígneo, o princípio etéreo, entende? E o princípio do ar, né? Então, eles é dito que pela combinação desses átomos, desses princípios, cria-se os átomos, que são chamados ânos ou paramanos. Tá? Então a palavra paramano é o átomo. Então, é aqui que vai começar a descrição do conceito do tempo baseado nos princípios destes átomos, que é chamado paramano. Então vamos continuar aqui. Nos versos anteriores, eu vou dar uma relidinha nele aqui, só para a gente situar, tá? Apesar de ter sido já lido em outra aula, a partícula fundamental da manifestação material, que é indivisível e não chega a constituir um corpo, é chamado de átomo, tá? Que ele chama aqui de paramano, né? O átomo existe sempre como uma identidade invisível, mesmo após a dissolução de todas as formas. O corpo material é apenas uma combinação de tais átomos, mas isso é mal compreendido pelo homem comum. Então, esses átomos são o estado fundamental do universo manifesto. Então, quando ele permanece em sua própria forma, sem constituir corpo, eles são chamados da unidade ilimitada, entendeu? Que é chamado Mahat, que é o princípio, que é o oceano causal, tá? Onde no oceano causal todos esses elementos são potenciais, tá? Indubitavelmente há diferentes corpos sob formas físicas, mas os átomos em si constituem a manifestação completa. Então aí, nessa descrição aqui, que começa citado por Maitreya, a indagação de Vidura sobre o tempo, né, como que ele cria os corpos materiais, né, como diferentes moléculas, diferentes manifestações são manifestadas, ele, a partir de definir esse conceito dos átomos, que são princípios elementares, como analisado, né, pela filosofia vaisheshika, né, que é o atomismo, não? Ele fala assim, pode-se avaliar o tempo. Então, o tempo é um dos elementos, junto com os 5 átomos, que o vaisheshika classifica, não? E, portanto, aqui, o tempo, ele é muito mais do que apenas um elemento material. Quando Kanada sistematiza a sua filosofia vaisheshika, quando ele faz esse conceito dos 6 padhartas, as 6 categorias, que seriam os dravyas, as substâncias, guna, as 3 qualidades, raja, sattva, tamas, karma, ação, o movimento, samanya, o princípio lógico de gênero ou associação, aquilo que é comum a tudo, o princípio de vishesha, que é exatamente a particularidade, aquilo que distingue uma coisa da outra, e samamvaya, que é chamado a combinação, ou a inerência, a relação de uma coisa com outra, a coerência de uma coisa existir dentro de um contexto. Tá? Então, não é que aqui se coloca o tempo como um dos dravyas. Por exemplo, os dravyas, a substância é colocada como terra, água, fogo, ar, éter, e o tempo. Não é que é um elemento material. O tempo, na verdade, ele é a manifestação da energia criativa do Senhor Supremo. O tempo, ele age com o conceito do som, não? Entende? Manifestando o som criativo, o som que vai transformando tudo e, por fim, ele aniquila tudo. Por isso que o som é o princípio que cria e destrói, sendo ele a manifestação impessoal do tempo. O tempo é a manifestação impessoal. Então, o tempo é aquela energia que move a matéria. Por isso que nós podemos personificar a matéria com Durga, a mãe natureza, não Mahamaya, que é a manifestação de Yoga Maya, da energia espiritual, para manifestar esse mundo material. Que nós, devotos de Krishna, especialmente nós, adoradores do Sr. Jagannatha, também adoramos junto com o Sr. Jagannatha e Baladeva, que
que é a essência, que é Shankar, naquele que cria também o princípio da natureza, da energia de Krishna, que nós adoramos junto com o Subhadra Devi, tá? Então, portanto, o tempo, ele se manifesta no ato da criação, tá? Como a manifestação impessoal em relação com a matéria. Então, não podemos conceituar o tempo fora da matéria, tá? Então, o tempo, ele vai se manifestar para que a natureza material possa evoluir, tá? Então, portanto, aqui o Srimad Bhagavatam começa a falar aqui. Este tempo que de acordo com as Upanishads, Sa-aikshata, Saha, ele, o Purusha, né? Que cria o mundo material, ele olha, Aikshata, ele olhou, ele contemplou a natureza material. E aí o ato de contemplar a natureza material, ele fecunda a natureza material. Assim como um homem, quando ele contempla uma mulher, aí ele fecunda a mulher com o seu sêmen. Contempla, como está dito no Bhagavad Gita, pela contemplação a pessoa desenvolve apego, e do apego vem o desejo. Aí vem a consequência da contemplação, que é o ato da fecundação. Aí Krishna contemplou a natureza material, ele fecundou a natureza material, e esse ato de fecundar, o olhar de Mahavishnu, é exatamente Kala, o tempo, o aspecto impessoal que fecunda, e aí a natureza material começa o seu processo de evolução. Primeiro, a natureza material está no seu estado de pradana, de imanifestação. E aí, daquele estado de imanifestação, os gunas, assim como a mulher, antes da mulher ser fecundada pelo sêmen do homem, no seu ventre está ali sendo produzido todo mês, não? Uma célula, né? O óvulo, que é para se tornar, que é o ingrediente para uma vida se manifestar nesse plano. Não? Por isso que a palavra mãe, né, vem da raiz verbal ma, que é medir. Né? A mulher, na sua natureza de mãe, a divindade da maternidade faz com que o espírito, que é imensurável, torne-se mensurável num corpo material. Então, por isso, mãe é aquela que dá, que permite que o espírito possa ser medido, possa corporificar, possa se manifestar na natureza material. Então, portanto, aí a evolução começa. Então, o tempo, entende? Ele está por detrás. Então, porque toda a natureza material, toda a existência material, toda a criação material vem a partir do tempo impulsionar a matéria, então podemos medir ele pelo movimento da matéria. Por isso que é dito que nós não podemos separar o conceito de tempo e espaço. Por isso que se mede o tempo baseado no quê? No movimento da matéria. Tá? Então a matéria está em movimento. Então o tempo está acontecendo. Inclusive a própria teoria da relatividade de Einstein é baseada nesse princípio, não? Que de acordo com o movimento da matéria, o tempo é percebido de forma diferente. Se a matéria está mais rápido, então você pode, por exemplo, um relógio é isso. O primeiro relógio solar, pelo movimento da sombra durante o dia, você mede o tempo, o dia. Pelo movimento no relógio mecânico, né, pelas cordas, você pode ver pelo movimento daquele. Aí o tempo é percebido. Hoje em dia existem maneiras mais sofisticadas, mais atômicas, de se medir o tempo. Então, portanto, pode-se, como o Srimad Bhagavatam fala ali no verso 3, que já foi lido na aula anterior, né, pode-se avaliar o tempo medindo o movimento da combinação atômica dos corpos. O tempo é potência de toda a poderosa personalidade de Deus. Kali, Hari não, desculpe. Ele é Kala, mas a personalidade de Deus Hari, que controla todos os movimentos físicos, embora não seja visível no mundo físico. Então, portanto, o Prabhupada vai explicar nesse significado a correlação entre tempo e Kala. Então, a divisão do tempo grosseiro é calculada como se segue. Então, a partir do verso 5, que já foi lido, e eu quero conectar ele para... Senão a nossa aula de hoje vai ficar meio desconectada, tá?
Então, nós vamos ver aqui agora. Só que então, até chegar ao 7, né? A divisão do tempo grosseiro é calculada como se segue. Tá, então, vou começar aqui. Então, dois átomos, tá? Um átomo chamado paramano. Dois paramanos. Então, dois paramanos, entende? Formam um átomo duplo. O átomo duplo é chamado em sânscrito de anu. Anu, tá? E quando você tem três anus, então, três átomos duplos, formam um hexátomo, que é chamado de tresareno. Tresareno. Então, um tresareno é um hexátomo. Esse hexátomo é explicado aqui, é visível à luz do sol quando entra nos orifícios de uma janela. Pode-se ver claramente que o hexátomo sobe em direção ao sol. Na verdade, eu me lembro quando era criança, às vezes no meu quarto, quando acordava cedo, quando acordava não tão cedo, a gente no fim de semana dorme até mais tarde, eu me lembro que a luz do sol entrava pela janela do meu quarto, assim, eu via assim um monte de sujeirinha subindo assim na luz do sol que entrava assim no quarto. Essa sujeirinha, uma sujeirinha subindo, na verdade não é sujeira, às vezes eu olhava, achava que era o meu olho que tinha alguma coisa no olho, mas não, na verdade, isso que quando a gente está em estado de relaxamento, claro, depois de ter acordado, a gente está relaxado, a gente consegue, a mente não turva muito a visão, entende? Então, então essas poeirinhas que sobem assim, ela exatamente como o próprio fala, que é o hexátomos, entende? Visível à luz do sol que entra pelos orifícios da janela. Né? Essa descrição do Bhagavatam, eu me lembro da minha infância, eu tive a experiência, né, de acordar nos fins de semana que não tinha que ir à escola, né? Então a gente via isso aí. Então, e aí continua. Então, depois ele fala aqui, a duração do tempo necessária para integrar três moléculas de hexágono, de átomo, não, três anos é chamado de um truti. Um truti, tá? E aí, quando você tem 100 trutis, entende? Você tem uma medida chamada vedha. Vedha, tá? E aí, quando você soma 3 vedhas, então, 3 vedhas, você tem outra medida conhecida como lava. Então, lava, tá? Tá? E aí nós vamos pegar 3 lavas. Então, soma 3 lavas, aí você vai ter um nimesha, tá? E aí, quando você combina 3 nimeshas, você vai ter um kshana. Então, aqui já estamos no verso 7, que é o primeiro verso da aula de hoje, que eu já li, né? Nimeshas trilavogyaya amnatas tetrayakshana kshanam panchavidu kashta lagute dasha panchacha. Aí ele continua. Então 3 lavas, tem o nimesha, né? A duração de tempo de 3 lavas equivale ao nimesha. A combinação de 3 nimeshas forma um kshana, tá? E 5 kshanas, tá? Combinados constituem um kashta. Kashta. E aí 15 kashta nos dá um laghu. Aí, tá? Então, o Prabhupada explica, né, que a medida de 2 laghu, a partir daqui, pela combinação dos átomos, então, nós podemos já fazer uma correlação com nossa medida de tempo. Então, um laghu pode ser comparar, ou seja, ele é equivalente, o Prabhupada explica aqui o significado, a 2 minutos. Tá? Então, um laghu é 2 minutos. Tá? Então, o cálculo atômico do tempo em termos da sabedoria védica pode ser convertido em medida de tempo, tal como utilizada. E aí vamos continuar nos próximos versos. Laguni vai samanata dasha pancha chanadika
Tedwe Muhurta Prahara Shadyama Shaptan Vanrinam. E aí nós temos, vamos pegar 15 lagu, daria, então 15 lagu daria 30 minutos, na verdade. Então, aí ele vai formar um nadika, tá? 15 lagus formam um nadika, que também é chamado danda. 2 dandas formam um muhurta, tá? Então, 2 dandas, então significa, se o lagu é 2 minutos, 15 lagu é 30 minutos, tem 30 minutos, estaria 1 hora, tá? Então, esses 2 dandu formam um muhurta, que seria um conceito parecido com a hora, tá? E 6 ou 7 dandás, o dandika completa 1/4 de um dia ou noite, de acordo com o cálculo humano. Então vamos lá. 2 dandá é o muhurta, tá? Então o muhurta é muito importante entender o conceito de muhurta, porque o muhurta não dá para fazer uma correlação exatamente com as horas, porque o muhurta é uma divisão do dia lunar. Então o dia lunar, às vezes, é mais longo, ou às vezes ele é mais breve do que o dia solar. Tá? O dia solar é baseado, em 24 horas, mas o dia solar é baseado em 24 horas. Mas o dia lunar, que é o tithi, ele é baseado nas divisões do dia, que às vezes é mais longa e às vezes é menor do que o dia solar, tá? Então, portanto, 6 ou 7 danda ou nadika formam 1/4 do dia ou 1/4 da noite. Então significa o dia, ou seja, as 12 horas do dia se divide em 4. E cada quarto dessa hora é chamado muhurta. A noite também se divide em 4 partes. E cada quarto dessa parte, cada 1/4 da noite, é chamado muhurta. Por isso que nós, que somos devotos de Krishna, que seguimos a cultura védica, temos uma hora muito especial, que é o Brahma Muhurta, que é o último quarto da noite. Não é da noite, começando às 6 horas, da metade, da meia-noite, entendeu? Desculpe, é da noite, ela se divide em 4. Então, da meia-noite até o sol nascer, tem 2 muhurtas. E desde que o sol se põe até meia-noite, tem 2 muhurtas. Então, essa divisão. Então, por isso que o Brahma Muhurta, que é a hora que os devotos acordam para adorar Krishna, os yogis acordam para meditar, ele varia dependendo da distância entre o nascer do sol e a meia-noite. Então, se o nascer do sol, a duração entre a meia-noite, metade da noite, e o pôr do sol é maior, o muhurta, ele comparando com o nosso conceito de minutos, ele também é maior. Mas agora, quando chega, isso acontece muito no verão, agora quando chega no inverno, o muhurta, proporcionalmente, ele dura menos. Então o Brahma Muhurta é exatamente este quarto de noite final, tá? Então, portanto, por isso é dito aqui que é 1/4 de noite. Olha lá, para 15 lagus formam nadika, né? 6 danda completa 1/4 de um dia de noite, tá? 7 dandas, e este 7 danda, ele compreende exatamente, tá? 6 ou 7 danda, um muhurta, tá claro? Vamos continuar aqui a descrição. Dvadarshada palomanam
chaturangulaihi swarnamashaihi kritachidharam yavat prasthajala. O instrumento de medição para um nadika, tá? Que é mais ou menos 30 minutos, aproximadamente. O instrumento de medição de um nadika ou danda pode ser preparado com um pote de cobre com 6 palas de peso, 400 gramas, no qual se faz um orifício ou uma sonda, como a sonda de ouro, pesando 4 massas e medindo 4 dedos de comprimento. Quando o pote é colocado sobre a água, o tempo antes de água transbordar do pote é chamado de um danda. É interessante ver que esse danda, esse nadika, ele 6 ou 7 vezes dele é o muhurta. Por que 6 ou 7? Quando o muhurta é mais longo, é 7. Quando ele é mais breve, é 6. Baseado exatamente na duração da noite do nar, tá certo? Só para esclarecer esse ponto, porque eu preciso de dúvida. Então, como que é? Como que um muhurta é 6 ou é 7? Porque, como eu estou falando, não é exato a medição do muhurta, que aí já entra, mas a medida que está sendo colocada aqui, ela é científica, ela é base. Tá? Então, o que dá essa diferença já é a noção do tempo em relação do conceito do dia lunar e o dia solar, tá? Nós vamos chegar lá. Tá? Shri Prabhupada explica o significado deste verso aqui. Né? Nessa passagem, aconselha-se que o furo... Prabhupada está explicando, né, como fazer essa medida, né? Nessa passagem, aconselha-se que o furo no pote de medir de cobre deve ser feito com uma sonda que não pese mais do que 4 machas e não tenha mais que 4 dedos de comprimento. Isso regula o diâmetro do orifício. Submerge-se o pote na água e o tempo de transbordamento chama-se danda. Esta é outra maneira de medir a duração de um danda, ou nadika, né? Assim como o tempo é medido com areia em uma ampulheta, né? Podemos ver que é uma outra medida, assim, eles usam a ampulheta, ver o tempo que a areia cai, então da mesma forma, na tradição védica se usava esse processo do transbordamento também para medir, tá? Parece que na época da civilização védica não havia falta de conhecimento de física, química ou matemática superior. As medidas eram calculadas de diferentes maneiras, da forma mais simples possível. Então vamos passar agora para o verso 10. Yama chatvara chatvaro martyanam mahani ubhe paksha pancha dashahani Shukla Krishna Chamanada. Calcula-se que há 4 praharas, tá? Que também estão chamados yamas. Tá? Então, um dia ou uma noite, tá? Ele tem 4 praharas, ou yama, que tá no dia e 4 na noite do ser humano. Do mesmo modo, 15 dias e noite constituem uma quinzena. E há 2 quinzenas, branca e negra, em um mês. Então aqui nós vamos falar sobre o conceito do calendário. Do calendário védico, calendário Vaishnava. Então aqui, podemos ver que um dia e uma noite, ele é dividido, tá, no quarto, entende? É uma parte clara e a parte escura. O dia e a noite tem 4 praharas e yamas, tá? E aí, uma quinzena, entende? Que é em sânscrito chamado de paksha, entende? Paksha é a quinzena. O mês lunar,
tá? Porque o calendário védico é diferente do calendário nosso. O calendário nosso, o ano nosso é solar e os meses são irregulares, tá? Enquanto que no calendário védico, o mês é lunar. Ele é constituído de 15 dias lunares, tá? Ou melhor, 15, ou seja, 2 quinzenas de 15 dias, tá? Por exemplo, nós, às vezes, no calendário nosso, nós medimos as fases das luas em 4 fases, né? Entende? A lua nova, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante, tá? A lua nova, a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante, de novo, começa na lua. Então, mas o calendário védico não se divide a fase da lua em 4, divide a fase da lua em 2. São as 2 quinzenas lunares, que é chamado a quinzena clara, que é chamado a palavra paksha. É interessante que a palavra paksha significa asa, tá? Também em sânscrito. Então, as 2 asas do mês lunar, entende? A asa escura e a asa clara. Entende? Então, a quinzena clara é chamada Shukla ou Goura. Goura Paksha ou Shukla Paksha. E a quinzena escura é chamada Shama Paksha ou Krishna Paksha. Então, essa aqui. Do que constitui a quinzena clara? A quinzena clara é aquela quinzena que vai da lua nova para a lua cheia. É quando a lua está crescendo. Ela está ficando clara. E a quinzena escura, ela começa no dia depois da lua cheia. É quando a lua começa a ficar escura e termina na lua nova, quando ela está completamente escura. Então essa é a lógica. Então às vezes nós pegamos o calendário védico e falamos, o mês tal do Krishna Paksha, da quinzena escura do mês tal, tá? Então, portanto, Paksha é quinzena. Tem 2 quinzenas, forma... Só um minutinho, só resolver um problema aqui. Pronto aqui, resolvi um probleminha técnico. Então, 2 quinzenas, 2 pakshas, forma um massa. Massa é o mês, tá? Em sânscrito. Então, no calendário védico, nós podemos encontrar a descrição desses meses, por exemplo. Aqui nós temos vou colocar aqui. O mês, começando de março a abril, temos o mês Vaishnava chamado Vishnu, que no calendário hindu é chamado de mês Chaitra. E depois, entre abril e maio, nós temos o calendário Vaishnava, o mês Vaishnava chamado Madhusudana Massa, o mês Madhusudana, que no calendário hindu é chamado de Vaishakha Massa. Aí nós temos maio e junho, o mês Trivikana na massa Vaishnava, que no calendário hindu é chamado o mês Jyeshta, tá? E aí, compreendendo maio e junho, nós temos o mês Vaishnava Trivikrama massa, que no calendário védico é o Jyeshta, eu já falei isso. Agora junho e julho, nós temos o mês Vaishnava Vamana Masha, que no hindu é chamado Ashada. Entende? E agora, julho e agosto, o mês Vaishnava é Siddhara Masha e o mês hindu é Shravana Masha. Tá? E agosto e setembro temos o mês Vaishnava Rishikesha, e que no calendário hindu é chamado Bhadrapada Masha e às vezes Ashwayuja Massa. E agora,
este que é conhecido entre os devotos, que é por volta de outubro e novembro, nós temos o mês Vaishnava chamado Damodara, Damodara Masha, que no calendário hindu é chamado Kartika. Por isso que nós falamos o período de Kartika, porque estamos se referindo ao calendário mais hindu, né, mais védico, e Damodara, que é o mês Vaishnava. E depois nós temos o mês Vaishnava Kesha, que abrange novembro, dezembro, e hindu é Magha Shirsha, ou Agrahayana. E depois de dezembro, janeiro, temos o mês Narayana Vaishnava, Narayana Masha, que você tem Pausha Masha ou Taisha Masha. E janeiro, fevereiro é o mês Madhava, no calendário Vaishnava, e Magha no calendário hindu. E depois, fevereiro e março, temos o mês Vaishnava chamado Govinda Masha, que no calendário hindu é o Phalguna Masha. Então, esses são os meses lunares, tá? Então, como o calendário hindu, ou védico, ou Vaishnava, né? Ele é lunar, há uma diferença, que são 30 dias exatos. Então, 12 vezes 30 vai dar 360. Mas existe uma diferença. 12 vezes 30, fazer melhor o cálculo aqui. Então, 12 vezes 30 dá 360, exato. Mas o ano tem 365 anos. Desculpa, o ano tem 365 dias. Então, há essa diferença desses dias, que somados, depois de 3 anos, dá uma diferença. Então, para que essa diferença seja acertada, aí, no calendário védico, para ajustar os meses, o ano dos meses lunares com com o ano solar. O ano solar é fixo, é baseado nas estações do ano, tá? Então, para ajustar, aí existe um mês extra, que é chamado Adhika Massa no calendário hindu. Adhika significa acréscimo, um mês acréscimo, e que na tradição Vaishnava, que o mês Vaishnava é chamado de Purushottama Masha, o mês Purushottama. Então, tá certo? O mês da pessoa suprema, ele é inserido para manter o calendário lunar e solar e lunar alinhados. E acontece a cada 32 meses. Então, cada 32 meses vai haver uma soma desses 32. Vai exatamente complementar o mês. Então, com isso, nós temos uma ideia dos meses. Então, então, os 2 meses, aí vai colocar aqui, então, como foi falado aqui no verso, né? Ayani, tem dois movimentos solares, formam um dia e uma noite. Não lemos esse aqui ainda não. Conjunto de 2 quinzenas constitui um mês, verso 11. Esse período de um dia e noite completa para os planetas Pita. O que vai explicar aqui? Tá? Esse verso nós não lemos ainda, vamos ler agora também. Então, falamos sobre os 15 dias, que constituem uma quinzena, e 2 quinzenas constituem um mês. Então, até aqui descrevemos o conceito do mês védico, poder entender o que é o mês védico e o mês solar em comparação. Então, vou ler o próximo verso. Tayo samuchayo masa pitrinantam mahardisham dvavatavritu sadayanam dakshinam chotaram divi. Então, o conjunto de 2 quinzenas, tá? De 2 pakshas, tá? Constitui um mês, um masha, que eu estava explicando, tá? 2 quinzenas em um mês, tá? E esse período de um mês constitui o quê? Tá? Um dia e noite dos semideuses, no mundo dos pitris, que é a mesma dimensão de tempo de Devaloka,
tá? Pita e Louca, Devalouca tem a mesma noção de tempo. 2 de tais meses corresponde a uma estação. Olha lá. Do alto ao. 2 deles é um ritu. Sadayanam. No movimento do Sol, não. 2 de tais meses compreende uma estação. E 6 meses compreende o movimento completo do Sol do sul para o norte. Então, como nós já falamos sobre o conceito de quinzena, aqui no calendário védico, que é o conceito dos Paksha, então falamos também sobre o conceito do mês. Agora vamos falar sobre o conceito das estações, tá? Então, nós, no Brasil, nossa cultura ocidental, temos 4 estações do ano, tá? Primavera, verão, outono e inverno. Mas no calendário védico, são 6 estações. Na Índia, não só no calendário védico, mas como a Índia observa exatamente estas 6 estações. Deixa eu dar uma olhadinha onde está as estações. Tá aqui, ó. São 6 estações. E que compreende 2 meses. Entende? No nosso conceito das estações do ano, cada estação dura mais ou menos 3 meses. 3 meses solares, tá? Porque é fixo no calendário solar. Então, as estações védicas também estão conectadas com o conceito do Sol, do ano solar, tá? Tá certo? Então, mas só são 6 estações. Quais são as estações, como está explicado aqui? 6 meses compreende o movimento. Olha lá. Olha lá. 2 de tais meses, 2 desses marchas que nós explicamos, compreende uma estação do ano. Então, a primeira estação é chamada Vasanta, a primavera. Ela vai de março a maio, março, abril e maio. Março, abril e maio. Porque não são 4 meses, tá? São apenas 2 meses. Mas ela pode pegar o fim de abril, uma parte de março e abril e maio. Ela abrange esses 3 meses solares, tá? Vasanta, que é a primavera. Ela corresponde ao mês de Chaitra e Vaishaka, tá? Então a estação está conectada com esses dias solares. Então, e como a estação do ano está ligado ao ano solar, ela corresponde também aos signos solares, que nem, por exemplo, Vashanta corresponde ao signo de Áries e o signo de Touro, Vashanta primavera. Depois da primavera vem o verão, que é o Grishma, o verão, que vai de maio a julho, tá? Não dura 3 meses, ela abrange, com a diferença do mês lunar com o solar, entende? Ela é mutável também, de acordo com o calendário. E a terceira estação é Varsha, monções, a estação das chuvas, tá? Que abrange junho, agosto, ou agosto, setembro, que abrange o mês de Shravana ou Bhadrapada, tá? E a quarta estação é Sharad, outono, a estação das chuvas, que abrange os 2 meses de Ashvina e Kartika. Ashvina vai de setembro a outubro e Kartika vai de outubro a novembro, tá? Então, portanto, esse período que Prabhupada explica no seu Luz do Bhagavata, sobre o início do outono, muito bonito esse livrinho, A Luz do Bhagavata de Prabhupada. Eu estava lendo essa semana, né, relendo esse livro de Prabhupada. Eu nunca me canso de ler os livros de Srila Prabhupada. Cada vez que você lê um livro de Srila Prabhupada, você lê um livro novo, né? Você pode ler milhões de vezes. Prabhupada sempre nos dá insight. É muito poético. E ele mostra exatamente a chegada da estação do outono, Sharad, que abrange exatamente o mês de Padmanabha e Damodara, o mês de Ashwini e Kartika, não? Vai de setembro, outubro e outubro a novembro. E depois do outono nós temos Hemanta, que é o inverno, que abrange os meses de Keshava e Narayana, o Magashirsha, o Pausha, novembro, dezembro e janeiro. E por fim, nós temos
uma outra estação chamada Shishira, a estação do orvalho. Então, para ver que nós temos duas estações aqui que no nosso calendário ocidental nós não conhecemos, que seria Varsha, que é as monções, e Shisha, que é o orvalho. Agora, é necessário uma pequena explicação, entender que esse conceito do calendário védico, ele se aplica ao hemisfério norte, tá? Esses meses aqui. Certamente aqui no hemisfério sul é necessário uma mudança, tá? Porque ele inverte, as estações do ano inverte. Quando é inverno lá, que é verão, então há uma mudança desse hemisfério. Na verdade, a descrição dada na literatura védica do mundo é do hemisfério norte. Por isso se descreve, às vezes, em alguns lugares, em algumas escrituras, que o hemisfério sul é considerado Nederland, o mundo dos inferiores. Então, portanto, o calendário se aplica nessa região de Bharatavarsha, da parte do hemisfério norte. Então, a noção do tempo aqui no hemisfério sul é invertida. É importante não sempre atentar para isso. Tá certo? Então, o rito é exatamente essas estações do ano que nós explicamos aqui. Então, vamos continuar agora aqui o verso 13, né? Graharkshatara chakrashta Paramanuadina jagat Samvatsara vathanena Paritianimisho vibhu. As estrelas influentes, os planetas, os astros e os átomos em todo o universo estão girando em suas respectivas órbitas, sob a orientação do Supremo, representado pelo Kala eterno, significado por Srila Prabhupada. No Brahma Samhita, tá, é declarado que o olho, ou melhor dizendo, que o Sol é o olho do Supremo e gira em sua órbita particular de tempo. Da mesma forma, começando pelo Sol e descendo até o átomo, todos os corpos estão sob a influência do Kala Chakra, ou a órbita do tempo eterno. E cada um deles tem um tempo orbital programado de um samvatsara. Essa palavra samvatsara significa um ano, que é exatamente um ciclo, tá? Um ciclo lunar completo, tá? Um samvatsara. Vatsara da volta, samvatsara é a volta completa, um ciclo completo, tá? Aí continua aqui. Samvatsara parivatsara idavatsara evacha anuvatsaro vatsarascha vaiduraivam prabhashati. Há 5 nomes diferentes para as órbitas do Sol, da Lua, das estrelas, dos astros no firmamento, e cada um deles tem o seu próprio samvatsara. Então, o samvatsara é o ciclo de volta, o ciclo completo de volta, né? Assim como o ciclo da Lua dá volta na Terra é o samvatsara, o ciclo da Terra dá volta no Sol é o samvatsara. Então, que eles consideram um ano solar. O ano solar é exatamente quando o planeta ou aquilo dá volta completa em volta do Sol. Então, de alguma forma, tudo em volta, o tempo de você dar volta em alguma coisa é um samvatsara, tá? Significado por Srila Prabhupada. Os temas da física, química, metafísica, matemática, astronomia, tempo e espaço. Tira a metafísica, não falei metafísica, falei matemática, tá? Astronomia, tempo e espaço, tratado nos versos anteriores do Srimad Bhagavatam, são, de certo, muito interessantes para os estudiosos do assunto em particular. Mas, quanto a nós,
não podemos explicá-lo muito minuciosamente em termos de conhecimento técnico. O assunto é resumido pela declaração, tá? De que acima de todas as diferentes ramificações de conhecimento está o controle supremo de Kala, a representação plenária da suprema personalidade de Deus. Nada existe sem ele. E por isso, tudo, por mais admirável que possa parecer para nosso parco conhecimento, é apenas obra da varinha mágica do Senhor Supremo. No que diz respeito ao tempo, tomamos a liberdade de anexar aqui um quadro cronométrico de acordo com um relógio moderno. Tá? Então, o Prabhupada, no seu comentário, ele faz uma tentativa aqui de colocar exatamente essa correlação com o conceito. Não? Como eu já falei no começo da aula, né, sobre essas noções de tempo, não? Tá? E começando do Truti, né? Entende? Que é o intervalo, né, de 3 hexátomo, né? Aí ele faz aqui a relação de 8 a 13.500 avos de segundo. E um Vedha, que é sem Truti, né? É 835 avos de segundo. E um Lava, que é 3 Vedas, ele dá 845 avos de segundo. E o Nimesha, que é constituído de 3 lavas, ele bota como sendo 815 avos de segundo. E um Kshama, que constitui-se de 3 Nimesha, ele dá 8 quintos de segundo. E um Kastha, que é feito de 5 Kshama, né? É 8 segundos. Tá? E aí, ele mostra aqui um Laghu, que é feito de 15 Kastha, é 2 minutos. Tá? E aí, você tem um Danda ou um Nadika, que é constituído de 5 Laghu, aí você tem 30 minutos, que eu já fiz essa correlação na minha explicação. E agora, um Prahara, tá? Um Prahara, ele é constituído de 3 horas. Ou um Yaman, Prahara ou Yaman, ele é constituído de 3 horas. E um dia é composto de 12 horas, e um Paksha, que é a quinzena, é constituído de 15 dias. Aí Prabhupada, no significado, vai explicar também. 2 Pakshas compreende um mês, tá? 2 quinzenas, quinzena clara e escura, compreende um mês. E 12 meses compreende um calendário anual, ou uma órbita completa do Sol. É de se esperar que o ser humano possa viver até 100 anos. Assim é a medida de controle do tempo eterno. O Brahma Samhita 552 afirma este controle da seguinte maneira. Yachakshuresha savita sakala grahanam Rajatamastura murchira shesha teja Yasyagya brahmati sambrita kala chakro Govindam hadipurusham tamaham bhajami. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial, a suprema personalidade de Deus, sob cujo controle até o Sol, que é considerado o olho do Senhor, gira dentro da órbita fixa do tempo eterno. O Sol é o rei de todos os sistemas planetários
e tem potência ilimitada em calor e luz. Então, por fim, eu acho que é este o verso. Nós temos mais um último verso para ler, tá? O verso 15, tá? Yashriya Shaktin Urudo Chwa Sayang Swa Shaktya Punsho Brahmaya Divi Davati Bhuta Bhedha Kalakyaya Gunamayang Kraturbi Vitang Vans Tasmai Balim Harata Vatsara Panchakaya. Ó vidura! O sol vivifica todas as entidades vivas com seu calor e luz ilimitados. Ele diminui a duração de vida de todas as entidades vivas, a fim de aliviá-las da ilusão e de seu apego material, e aumenta o caminho da elevação ao reino celestial. Dessa maneira, ele se locomove no firmamento com muita velocidade e, por isso, todos devem oferecer-lhes respeito de 5 em 5 anos, com todos os ingredientes de adoração. Então, aqui não há um significado de Srila Prabhupada desse verso, mas como nós já lemos os significados concernentes a esses temas tratados neste verso, então essa parte técnica do tempo já se encerrou, tá? Agora podemos ter uma aula mais filosófica, do ponto de vista assim, de análise da filosofia, etc. Mas é interessante como o conceito aqui do tempo, citando este verso do Senhor Supremo, que é dito que o Sol é o olho do Senhor Supremo, tá? Então este Sol, ele na verdade, o olho do Senhor Supremo, ele é o tempo, tá? E a Chakshu, entende? E o Sol, ele manifesta essa energia do Senhor, gerando o ciclo dos anos aqui, que está acontecendo aqui. E aí, como nesse último significado, entende? Por isso é dito que é do Sol que vem o prana, vem a energia vital, entende? Como há vários versos védicos que adoram o Sol, não? E a Chakshuresha Savitur Sakalabra, e a Chakshuresha Savitur Sakalabramam, que é dito que esta energia do Sol, entende? E a Chakshuresha Savitur Sakalagrahanam Rajata Masta Suramurti Rashesha Teja Yasyagya Yabrabati Sambrita Kala Chakro Govindam Hadipurusham Tamaham Bhajami. Tá, então, esse verso aqui que nós lemos não mostra que o ciclo desse universo é causado pelo movimento do tempo. O tempo é a energia impessoal. Como Krishna explica na Bhagavad Gita, Kaloidmiyaham, eu sou o tempo que tudo destrói, o tempo cria, o tempo transforma e, portanto, o tempo vai destruir. Mostra que esta manifestação é imanente, esta manifestação impessoal do Senhor Supremo está manifestando a criação material para o objetivo dessa criação material, que dá oportunidade para que as entidades vivas possam reconsiderar a sua determinação, o seu desejo, o seu exercício, o exercício do seu livre-arbítrio que trouxe dentro deste mundo material para uma realidade além dessa realidade temporária manifesta pelo tempo. Então, o tempo manifesta tudo na forma de dualidade, não? Teria essa dualidade exatamente vem pelo movimento do tempo impessoal que mantém a entidade viva preso dentro da categoria da energia material que são os gunas.
Tá. Então eu acho que aqui nós pudemos explicar bem isso. Vamos ver agora. Tá, então deixa eu dar uma olhadinha agora a questão do tempo. Eu acho que nós passamos já do nosso tempo, não? E eu vejo, vamos ver se surgiu alguma pergunta. Então, gostaria de pedir, por favor, aqueles que estão... Hoje, na verdade, hoje estamos com uma presença muito curta, né? Muito breve, poucas pessoas estão assistindo, operando aqui no site. Talvez porque o tema é muito técnico, não? Entende? Tá? Então, eu vou primeiro agradecer a presença daqueles que estão participando, como Arida Arshana Prabhu, Jai Prabhu Dia, sejam reverências. Gostaria de agradecer para Bhima Prabhu por a oportunidade de estar aqui pregando, sempre aqui, né, nessa página, não? E também agradecer a presença da Bhaktinval, Hare Krishna, do Eliel Deus Yovo Machado, do Luiz Rocha Goulart e também do Marcelo Magalhães. Tá. Então o Marcelo, ele fez um comentário aqui, né? Ou pergunta, né? Mais um comentário. Parece que nos dias de hoje o tempo está correndo mais depressa. Isso será possível? Sim, a nossa percepção do tempo é relativa também. Às vezes, pelo nosso estado de consciência, o passar do tempo, ele nem é percebido. Então, quando as coisas estão ruins, o tempo demora mais. Quando as coisas estão boas, ele vai mais rápido. Entende? E, na verdade, porque... Entende? Quando as coisas estão assim agradáveis, nós queremos que dure mais. E quando elas estão desagradáveis, nós queremos que ela dure menos. Então, a percepção do tempo ela é muito relativa ao nosso estado de consciência, tá certo? Existem algumas teorias sobre a manifestação do tempo, porque o tempo é causado exatamente pelo samvatsara, pelo movimento. O tempo vai ser sempre experimentado de forma... pode ser que a rotação da Terra, entende, seja mais rápido, menos, então então, o dia se torna menor ou o dia se torna maior. Entende? O samvatsara, que é experimentado na forma dos ciclos do tempo, ele muda realmente. Entende? E, portanto, a nossa percepção também, as coisas estão acontecendo mais rápidas. Entende? Então, isso é possível realmente que haja isso acontecendo nesta era de Kali Yuga, onde as coisas nem sempre estão funcionando de acordo com as leis da natureza, porque o universo foi criado dentro de um ciclo. Isso chama-se Ritu, que já foi falado aqui, quando nós falamos, onde nós falamos sobre o conceito de Ritu. Ritu. Nós falamos do Ritu como as estações, tá? Mas a palavra de rito significa ciclo, tá? Ciclo cósmicos. E rito também significa a ordem cósmica. Então, portanto, a natureza nada é por acaso, tudo vem dentro do ciclo. E para a manutenção do rito, da ordem cósmica, o ser humano tem uma necessidade moral e ética de viver de acordo com o Dharma. O Dharma estabelece exatamente os princípios de pertença à natureza material, de pertença aos princípios cósmicos, macrocosmo e microcosmo. É dito que esta ordem cósmica do universo, rito, ela se manifesta de uma forma micro, na sociedade, na família, nos diferentes grupos, nos diferentes sistemas. Então, viver em harmonia com esse sistema, entende? Ele é o Dharma. E quando nós estamos contra o Dharma, entende? Aí existe uma reação. Tá? A reação é que as coisas não fluem como elas deveriam fluir. Assim como você tem uma máquina, você tem um aparelho, um instrumento, e ele foi feito para um propósito, certo? E esse propósito é avisado para quem adquire aquele instrumento. O manual de instrução fala, você tem que ligar dessa forma, você tem que desligar dessa forma, se você desliga errado, você diminui o tempo de vida do aparelho, do instrumento, etc, etc. Então, o Dharma garante isso, vivemos nessa... Nós
estamos dentro, existe um sistema, uma ordem que temos que estar inserido, e existe um processo que tem que ser seguido. E quando nós não seguimos aquele processo, a experiência, os ciclos, todos eles não vêm de uma forma harmônica. Como, por exemplo, estações do ano. O Rito é um exemplo de estação do ano. Podemos ver que nós estamos vivendo um problema agora de mudança climática, poluição, chuva, tempestades, não só na natureza, como também dos diferentes sistemas sociais. Caos social num governo, caos na humanidade, guerras, porque nós estamos nos recusando a viver de acordo com o Dharma. Portanto, o Dharma é quando o ser humano se torna consciente do rito, quando o ser humano se torna consciente desta ordem cósmica que se manifesta pela influência de Kala, do tempo do Senhor Supremo. Então, o Senhor Supremo, dessa forma, em pessoal do tempo, está fazendo esse mundo acontecer. Então, o mundo material é uma dádiva. O mundo material é instrumento dado para que a entidade viva possa fazer viver neste mundo da maneira mais progressiva possível. Porque se uma pessoa vive sem consciência do Dharma, sem a consciência do rito, dos ciclos, dos sistemas, ela vive de uma forma reativa, sem propósito. Por isso que é dito que a vida humana não é apenas estar ocupado em comer, dormir, defender-se, fazer sexo. A pessoa tem que viver consciente do Dharma. E é exatamente essa consciência do Dharma que exatamente torna a vida humana singular. Tá? Como está dito, que a Hara Nidra Bhaya Maitunan Chat Shamanan Etat Pashubir Naranam Dharmo Hite Shangadiko Vishesho Dharmena Hina Pashubit Namanaha. Então está dito aqui, Ahara Nidra Bhaya, comer, dormir, defender-se, fazer sexo, isto é comum. Shamanyam Etat, isso é comum entre os seres humanos, Pashubihi, e os animais, Pashubihi e Naranam. Agora, Dharmo Hiteshan Adiko Vishesha. Agora, Dharma, o conhecimento do Dharma, se apresenta para eles, para os seres humanos, com uma característica distinta, como uma peculiaridade que torna a vida humana característica, torna a vida humana distinta. Porque sem Dharma, Dharma Hina, sem o Dharma, Pashubit Samanaha, não somos diferentes dos animais. Pashubi, Samana significa não há, somos iguais, não há diferença. Então nós temos que entender, Dharmo Hiteshan Adiko Visheshu, tem essa característica da vida. E a vida humana, então, portanto, nós estarmos conscientes de tudo isso, entender a natureza material é importante. Por isso que, apesar do Srimad Bhagavatam se apresentar como a literatura por excelência, a nata, a essência do conhecimento védico, a conclusão última dos Vedas, a explicação natural do Vedanta, da filosofia do Vedanta, onde ele apresenta a essência de todo o conhecimento védico, do Sankhya, Nyaya, todo tipo de conhecimento é apresentado no Srimad Bhagavatam. Nós temos que entender os princípios básicos da criação material, para viver em harmonia, para nos situarmos no Dharma. E assim, nós podemos, de uma forma progressiva e harmoniosa, nos descontaminarmos de uma vida instintiva que nos torna animais, para nós nos afastarmos de uma vida meramente instintiva e adquirirmos uma vida com propósito. E uma vida com propósito é uma vida no Dharma. Mas mesmo assim, o Dharma também nos prende neste mundo material, porque o Dharma, ele cria diferentes sistemas. O Dharma da família
é importante para que você cresça saudavelmente, psicologicamente. Mas chega um momento que você tem que transcender esse Dharma inferior para aceitar um Dharma superior, que é o Sanatana Dharma, que é o Dharma, a relação, a nossa pertença à família de Deus, nossa pertença à realidade espiritual. Enquanto isso, enquanto nós não estamos cientes, ou como nós não temos ainda a bênção de termos um mestre espiritual, associação com os devotos puros, que podem assim nos iluminar nesta realidade do Dharma Supremo, nós temos que constelar, usando uma linguagem terapêutica hoje em dia muito conhecida, com os sistemas básicos da família, da sociedade, e dessa forma nós podemos evoluir. E é exatamente isso que Krishna cobra de Arjuna na Bhagavad Gita. Na Bhagavad Gita, Arjuna queria abandonar o seu Dharma como um kshatriya, porque, na verdade, a vida dele era muito problemática, porque ele teria, para executar o seu Dharma, matar os parentes, etc, etc. Mas Krishna falou, não, você tem que primeiro situar-se no seu Dharma. Então ele deu instruções morais e éticas do Varnashram básica, do sistema de karma, do Varnashram bem básico, que ainda não tem nada a ver com vida espiritual, mas é viver no Dharma. E aí quando ele se situa no Dharma, agora haja no Dharma, e agora a diferença é que as ações no Dharma têm que ser transformadas em sacrifício. Haja no Dharma, mas não apenas apegado ao fruto de suas ações, mesmo no Dharma. Porque se você se apega aos frutos de suas ações, você se prende no ciclo da natureza material. Você se prende ao ciclo de nascimentos e mortes. Mas quando você... Por isso é dito, primeiro você, como Jaimini Kavi, um grande sábio que sistematizou o sistema do Mimamsa, Karma Mimamsa, no seu Sutras, Mimamsa Sutra, a primeira folha ele fala Atato Dharma Jigyasa. Agora é hora de indagar sobre o Dharma. Então, este é chamado o Purva Mimamsa, o primeiro sentido, a primeira hermenêutica, a primeira interpretação das escrituras religiosas, dos Vedas. Os Vedas são um manual para que a pessoa possa viver neste mundo material de uma maneira harmoniosa e, por fim, também possa se libertar, assim como quando você tem um instrumento, o aparelho, todo instrumento tem um manual. E no manual existem duas instruções mais importantes, que é ligar e desligar. Tá? Então, o primeiro propósito das escrituras é ligar, para que você possa viver nesse mundo, o mundo material, a natureza material, a criação material é a manifestação da misericórdia de Krishna para que a entidade viva possa resgatar a sua natureza espiritual. Então ela tem que ligar, ela começar a existir nesse mundo material, mas no Dharma. Porque se nós existimos fora do Dharma, a nossa vida é totalmente conturbada e não há progressão. A pessoa apenas fica presa numa roda infinita, samsara, sem a oportunidade de dar o pulo do gato, de sair desse ciclo. Então, portanto, o Dharma, como Krishna explica no Gita, primeiro vive no Dharma. E aí no Dharma você começa a agir corretamente, com conhecimento, e se desapega fazendo karma nishkama karma, aquela ação desapegada do fruto, e aí o karma se transforma em karma yoga, aí ele já adquire a característica de bhakti, de devoção, porque a ação em sacrifício é o começo de karma yoga. E assim, quando ele começa a executar o sacrifício, e pela execução do sacrifício ele se desapega do fruto, aí aquele fruto se torna purificado pelo conhecimento espiritual, e purificado pelo conhecimento espiritual, a pessoa pode ter a pureza e poder entender a posição do Espírito, a posição de Deus, e se ocupar no serviço de você não. E aí sim ele pode seguir a instrução que o Vedanta coloca, né? Atato Brahma Jigyasa.
Desculpa, Jaimini. Não é karma jigyasa, é Brahma jigyasa. É indagar sobre a verdade absoluta, a realidade absoluta. E por isso Krishna, apesar de no começo da Bhagavad Gita, ele também dá a mesma instrução que Jaimini, né? Dharma jigyasa. Aí ele fala, Sarva Dharma Parityajya. Abandone esse Dharma e se renda a mim. Abandone esse Dharma e se ocupe naquilo que você indagou, Brahma jigyasa. Você vai, o conhecimento do absoluto, da verdade absoluta, leva até a mim, ó Arjuna. Por isso ele falou, Arjuna, eu te dei conhecimento. Aqui no Bhagavad Gita, conhecimento confidencial, mais confidencial. Agora que você me conhece, decida, o que você quer? Então, portanto, Bhakti vem como consequência da purificação. Então, portanto, a existência material, o Bhagavatam, primeiro ele explica o que é esse mundo material. Todos os diferentes ciclos, como, por exemplo, essas aulas de hoje, eu sei que não está atraindo muita gente, para ver que tem poucas pessoas que estão assistindo, talvez porque os assuntos estão muito técnicos, deve estar às vezes meio chato falar sobre esses termos técnicos, mas ele é importante que nós temos uma noção que esse mundo material tem um propósito, ele é lógico, ele é científico. Entender isso é importante para nós podermos passar por ele e não nos prendermos e ficarmos apenas confundidos. Tá certo? Então vamos ver agora, parece que tem pergunta aqui. O Marcos Hanuman, obrigado pela participação, ele falou que sim, a experiência, as estações do ano, elas funcionavam há muitos anos atrás. Eu me lembro, você sabia quando era inverno, sabia quando era verão. Hoje em dia nós não sabemos que estação que está agora. No mesmo dia você tem inverno, o dia é quente, seco, e depois de noite frio. Então as estações dos anos estão bagunçadas, porque os ciclos eles não estão sendo respeitados, tá certo? Então, agora parece que o Haridarshana também, né, faz uma pergunta aqui. Haridarshana questiona aqui. Krishna, antes de recomendar viver no Dharma, Arjuna, ele já havia instruído sobre a natureza do eu espiritual. Pode contextualizar esse contexto? Sim. Na verdade, a instrução que Krishna, antes de Krishna, a partir do capítulo 3, no capítulo 4, ele falar sobre viver no Dharma, aceitar a sua posição social, não, ele dá instrução sobre Jnana Yoga, porque Arjuna estava confuso, tá? Ele estava confuso porque ele teria que matar. Então Krishna, ele dá uma préviazinha de Jnana Yoga, mostrando a Arjuna que você está pensando, você é um tolo, você está se lamentando, porque você vai ter que matar, mas ninguém morre. E ninguém, então, esse tipo de conhecimento que é dado no segundo capítulo, ele é um argumento para que Arjuna lute, para que Arjuna aceite o seu Dharma. Depois ele vai retomar esse mesmo conhecimento dado no segundo capítulo de uma forma resumida, não com mais detalhes. Às vezes Krishna dá uma instrução de uma forma assim, concisa, e depois podemos ver que essas instruções, os 6 primeiros capítulos do Bhagavad Gita, nos dá uma instrução sobre exatamente entender a natureza do espírito, e inclui entender como que o espírito também está condicionado nesse mundo material, e portanto o Karma Yoga, ele tem a ver com o conhecimento da alma espiritual, como a alma espiritual vai agir neste mundo condicionado, e para que ela possa, para que haja Karma Yoga, tem que ter Jnana. A diferença entre Karma Yoga e Karma Kanda é que Karma Kanda é agir na ignorância, rotativamente, meramente pela contemplação, pelo apego. A pessoa, nos modos da natureza material, ela é forçada a agir pelos gunas. Mas quando ela tem conhecimento espiritual, esse conhecimento vai guiar, ele vai purificar as ações e ele vai permitir que haja Karma Yoga. Então, não pode haver Karma Yoga sem a compreensão da natureza eterna do espírito, da alma. Porque se a pessoa ainda está pensando que ela é o corpo, ela vai aceitar, ela vai crer que as coisas desse mundo é tudo em tudo. Então, portanto, Krishna dá um começo, um pouco de instrução sobre o conhecimento espiritual, tá? Sobre a natureza do eu espiritual.
Porque sem esse conhecimento do eu espiritual, não há possibilidade de Karma Yoga, que é um pouquinho acima de viver no Dharma apenas. Você pode viver no Dharma em Karma Kanda, tá? Agindo de acordo com a sua natureza, você vai ter uma vida progressiva, vai para o paraíso, aí você pode cumprir os propósitos por estar no Dharma de Artha, desenvolvimento econômico, Kama, gratificação dos sentidos, vivendo no Dharma, sua vida se torna progressiva, como é explicado no Ishopanishad, né? Ishavate amidam sarvan yatkintya jagatam jagat tena bundita magridaka shashvidamam. Tá? Então, portanto, o conceito de que, se você entende que tudo que existe é possuído e controlado pelo Senhor Supremo, você vive no Dharma, você executa sacrifícios e apenas recebe o Jagya Shista Amrita, o néctar do resto do sacrifício, que é prasada. E apenas aceita isso, sabendo muito bem que o resto é boga, o resto não é teu, não é para o seu desfrute. Se você vive assim, o Upanishad fala, você pode viver por 100 anos, então a pessoa pode viver progressivamente, mas ela tem que sair dessa forma de meramente viver nos dharmas inferiores e começar a purificar este Dharma através do Karma Yoga, agir no Dharma, mas dedicando fruto dessas ações no Dharma ao Senhor Supremo. Tá claro? Então vamos ver aqui. Então, o Haridarshan pergunta, Vijayanath Chakravarti Thakur comentou o Bhagavatam em sânscrito ou bengali? Eu tenho a impressão de que o comentário de Vishwanatha Chakravarti Thakur do Srimad Bhagavatam, ele foi feito em sânscrito, tá? Me parece que, eu não esqueci o nome do comentário, o nome do comentário de Baladeva sobre o Bhagavatam, não sei se é Bhavarta, Padikipika, não estou me lembrando aqui, tá? Os seus comentários tinham impressões técnicas, não sei quais as impressões técnicas que você está se referindo, mas mesmo Prabhupada, ele cita o primeiro verso, o primeiro canto do Srimad Bhagavatam, do próprio texto do Srimad Bhagavatam fala, né, que esta literatura transcendental, este Bhagavatam, mesmo que imperfeitamente composto, ainda assim ele vai poder transformar toda uma civilização mal dirigida. Nós temos que entender que o conhecimento védico, ele é puro, ele é perfeito. Mesmo que na sua manifestação e na nossa dimensão, esse som perfeito da revelação possa, às vezes, se manifestar com defeitozinhos, nós temos que desconsiderar esses defeitos técnicos e aceitar o propósito por detrás dele. E nós temos que entender que há um ditado que diz, né, a palavra mata, o espírito vivifica. Então, portanto, compreender uma mensagem, nós não devemos ser mosca, querer ver os defeitos de como aquela mensagem está dando, mas sim como extrair o néctar daquela mensagem. Então, se na apresentação de um pregador, às vezes um devoto puro, ele pode ser uma pessoa iliterata, não ser muito, falar o português errado, mas ele está apresentando o conhecimento espiritual que está por detrás daquilo. Então, na verdade, essas preocupações com isso, mesmo que eu não estou muito ciente dessa questão, mas mesmo que possa haver imperfeições técnicas da linguagem do sânscrito ou bengali, isso não muda o que está sendo apresentado, tá certo? Tá certo? Então, para a Bilma está falando que tem poucas pessoas na aula, mas muitos ouvem depois. Tá certo. Tá, obrigado pela colocação. Tá? Agora, outra pergunta. Rubens, o Revat Pat fala, Bhismadeva seguiu estritamente o Dharma, mas ele defendeu o lado dos Kurus. Sim. Nós temos que entender que esses associados eternos de Krishna, como mesmo Balarama, que apoiou também Duryodhana, eles fizeram esse papel, assim como Narada Muni. Às vezes Narada Muni é um entregão, não? Às vezes ele faz com que os demônios ataquem os devotos, mas tudo isso é para que
para que a missão de Krishna aconteça. Então, o que acontece é que quando Krishna vem nesse mundo material, ele manifesta um drama, onde a sua lila se manifesta para proteger o Dharma e aniquilar aqueles asuras. Então, os asuras vêm e os devotos também vêm para ajudá-los. Então, mesmo quando um devoto age de uma forma assim, incompreensível, isso também é o plano de Krishna, porque eles são os associados de Krishna. E Krishna, então, às vezes, o devoto age como advogado do diabo, entende? Para que Krishna possa manifestar o seu propósito nesse mundo material, tá? Então, porque, na verdade, só seguir o Dharma não basta, tá? Nós temos que ir além do propósito do Dharma. Você pode estar preso no Dharma, mas, como, por exemplo, o próprio caso de Karna. Karna, ele era muito dármico, muito piedoso, mas ele apoiou o Asura, ele apoiou o Duryodhana, foi o erro dele. Ele apoiou pessoas que ofendiam os Vaishnavas, ofendiam os devotos. Tá? Então, não adianta nada você ser correto, perfeito no Dharma, seguir estritamente os princípios, porque existe algo na vida espiritual que é chamado Mariada, ofensas. E ofensa a um Vaishnava, ofensa aos devotos, ele tira todo o mérito do Dharma. Tá claro? O Dharma, nessa de cá, deve ser destrutivo. Não entendi o que você fez na sua pergunta. Deve ser destrutivo. Não entendi. Okay. O Dharma, nesta era espiritual, certamente ele destrói o Dharma ilusório. Tá? O Dharma ilusório é aquele Dharma que ainda prende esse mundo, mas mesmo viver no Dharma te prende no mundo material de uma maneira progressiva, mas ele ainda é baseado, né? Portanto, o Dharma cria o mundo para um propósito, esse propósito sendo satisfeito na forma de viver harmoniosamente, tendo prosperidade, satisfazendo os desejos. Aí quando você chega na saturação do Dharma, ele tem que ser abandonado. Tá? Então talvez seja isso que você está querendo dizer com que o Dharma é destrutivo. O Dharma, o momento, ele se torna prejudicial. Quando ele impede a sua transcendência. Tá certo? O Dharma não foi feito para nos prender. Por exemplo, a família. A família, viver na família em harmonia é um Dharma que é necessário. Viver em harmonia na sociedade. Mas se isso se torna um prejuízo, você fica preso à vida familiar e não cumpre os propósitos da vida espiritual, você não aceita transcender isso para a vida espiritual, o Dharma, ele se torna algo permissivo e, portanto, tem que ser destruído, tem que ser abandonado para um propósito superior. Por isso é dito, a pessoa pode, às vezes, no caso de Chaitanya Mahaprabhu, abandonava a família para um propósito superior. Você não pode abandonar o Dharma por irresponsabilidade. Você não pode abandonar o Dharma por medo, por pânico. Arjuna queria abandonar o Dharma por apego, por ilusão. Por isso ele fala, Krishna, entende? Eu estou confuso sobre o meu dever, pela avareza, eu perdi minha compostura, por favor, nessa condição, me diga o que eu tenho que fazer. Aí sim, o Dharma pode ser considerado. Ou seja, o Dharma nunca pode ser abandonado. O Dharma tem que ser apenas aprimorado. O Dharma tem que ser substituído por um Dharma superior. Só se abandona um Dharma inferior quando você tem o Dharma superior. Mas quando você não tem o Dharma superior, você não pode abandonar o seu Dharma imediato, que vai permitir você poder galgar e chegar ao Dharma superior. Tá? Isso é uma questão de bom senso, tá certo? Então vamos lá. Vamos aqui. Bhishma também era estrito no Dharma, no entanto, escolheu apoiar Duryodhana, como eu acabei de falar. Tá, então, acho que com isso deu para encerrar aqui a nossa aula de hoje. Obrigado pela participação, Parabéns Mahaprabhu. Obrigado pelo consolo do meu ego aqui estar inflado por ter poucas pessoas ouvindo, não? Na verdade, é uma brincadeira, né? Na verdade, Prabhupada fala, nós temos que pregar para
o mínimo de pessoas. Pregação para uma vez teve um programa de pregação, não? Em Nova York, né? Os devotos mal planejaram, né? Eles alugaram um teatro no mesmo dia que, em frente àquele teatro, ia ter um concerto de rock do Grateful Dead, uns grandes grupos. Aí, como a mesma rua, né? Os convidados não, eles iam e não entravam no auditório onde Prabhupada dar a palestra. Entraram tudo neste outro auditório que estava tendo o show de rock, né? Aí, antes de começar a aula de Prabhupada, os devotos falaram: Prabhupada, não tem ninguém. Falou: não, como que não tem ninguém? Dá uma olhada ali. Brahma, Shiva, os Kumaras, todos estão aqui assistindo. Vamos começar a palestra. Prabhupada deu a palestra só para os devotos, né? Então, na verdade, entende? A pregação, o Bhagavatam, nós não pregamos para nós, entende? Pregamos para glorificar a Krishna. E quando Krishna está sendo glorificado, todos os seres piedosos do universo estão ouvindo. Haribol. Então, até a próxima semana. Obrigado. Hare Krishna.